grandeza dele, a majestade dele, o poder dele, a soberania dele, aquilo que ele é, aquilo que ele representa, aquilo que ele é capaz de fazer nas nossas vidas, aquilo que ele é capaz de tocar e curar uma mulher do fluxo de sangue, aquilo que ele é capaz de curar um aleijado, aquilo que ele é capaz de dar vista ao cego, aquilo que ele é capaz de tirar uma mulher de um poço e levar ela para um lugar de vida e vida em abundância. É a plenitude desse Deus que eu quero declarar nesse lugar. É a soberania, a grandeza, o poder de um único Senhor, de um único Deus que é adorado, que é exaltado e que governa essa casa, que governa esse lugar, o único Senhor. Ele é o Senhor das nossas vidas, da nossa casa, da nossa família. E nada pode competir, nada é maior do que o meu Senhor. Nada é maior do que o meu Senhor. Nada é maior nem melhor do que o meu Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor de tudo. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele tem o senhorio de tudo e todas as coisas do céu, na terra e debaixo da terra. Ele tem esse senhorio. Ele tem esse senhorio da minha vida, da sua vida. Se Ele tem o senhorio da sua vida nessa noite, eu quero que você sinta a plenitude dEle nesse lugar. E você sinta a grandeza dEle, a soberania dEle nesse lugar. Que não seja mais um outro louvor, mais uma outra palavra pregada, mais um outro culto, mais um culto onde nós entendemos a soberania daquele que nos governa, daquele que está acima de tudo e de todas as coisas. Eu quero declarar isso nessa noite, através dessa canção, declarar para que o inferno ouça quem é o Senhor, para que as trevas compreendam que Ele é o Senhor de tudo e de todas as coisas, para que aonde houver opressão, depressão, tristeza, angústia, aonde houver algo que não produz a vida de Deus, que nessa noite, essa plenitude de Deus, esse senhorio do Senhor, venha sobre toda a escuridão, venha sobre toda a trevas, venha sobre todo o cativeiro, venha sobre todo o algemado, aprisionado, ei, nos hospitais, ah meu Deus, libertando enfermidades físicas e espirituais, nas maternidades, libertando e mandando embora todo espírito de morte naquele lugar, e liberando os Moisés, os profetas, as profetisas do Senhor, a geração do Senhor. Eu quero declarar esse único Senhor aqui nessa noite. Está tão perto, prova, a paz não está tão longe, e cadê as sombras que nos seguiam? Quebrou o cristal do nosso orgulho. Está tão longe.
o único digno de toda honra, toda glória, todo poder, toda majestade, toda soberania. Tudo é seu, tudo é seu, tudo é para o Senhor, Deus soberano, poderoso, maravilhoso, grande eu sou, grande El Shaddai, estrela da manhã, príncipe da paz, rei dos reis, senhor dos senhores, humilde, manso, Deus de tudo e de todos, grande eu sou, grande eu sou. Diga para o meu povo: eu sou tudo que sou, porque eu sou o Senhor de tudo, de todas as coisas, o céu, na terra e debaixo da terra. Aleluia! Você pode aplaudir mais uma vez. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Pode se assentar devagarzinho no seu lugar. Eu quero compartilhar. Agora sim, eu quero compartilhar essa palavra nessa noite. Que seus ouvidos estejam inclinados para ouvir a voz do Senhor nessa noite. Eu sei que você ouve o Senhor numa canção, numa palavra, numa ministração de dança. Ouça o que o Espírito está dizendo para a igreja nesses dias. Ouça aquilo que o Espírito está ministrando no nosso coração nesses dias. Quinta-feira o presbítero Miguel pregou no sábado. O presbítero Mateus ministrou aqui sobre o poder do Evangelho. E tremendamente Deus já foi descortinando algumas coisas no meu coração. O pastor também pregou aqui no domingo e eu falei para ele: meu Deus, que palavra! A gente é muito amigo para compartilhar a palavra também. Então, todas as vezes depois do culto, quando cheguei em casa, nós compartilhamos a palavra que é ministrada aqui no altar. E eu falei para ele: meu Deus, que palavra! O que o Senhor está falando com a igreja, o que o Senhor está despertando na igreja. E eu quero pegar um gancho dessas palavras que estão sendo ministradas nesse lugar. Esse lugar tem sido uma casa de pão, tem sido uma casa de alimentação, tem sido uma casa de palavra. Palavra para os jovens, palavra para os casais, palavra para as mães, palavra para homens, palavra para as mulheres. Essa casa tem trago uma mesa com muito alimento aqui nesse lugar. E o que precisa é que eu e você possamos entender o que o Senhor está trazendo para a nossa mesa. A gente não pode mais ficar comendo qualquer coisa. Não dá mais tempo da gente, sabe aquela coisa que você não dá tempo de preparar comida, aí você come um lanche, come qualquer coisa e depois faz mal? É isso que a gente não pode mais viver. Nós não podemos mais comer qualquer coisa para depois ficar passando mal. Não podemos mais nos alimentar de qualquer coisinha, de qualquer palavra, de qualquer profecia que muitas vezes não é uma profecia que vem da parte de Deus, vem da parte do homem. E depois ela causa uma devastação em nós quando nós não entendemos o que o Senhor está falando. Por isso que são dias de entendimento, são dias onde nós precisamos quebrantar o nosso coração para entender o que o Senhor está falando com a igreja, né? E eu quero falar isso lá em Colossenses capítulo 1, abra sua Bíblia lá em Colossenses capítulo 1. Quero falar um pouquinho sobre esses capítulos aqui, fazer um resumo bem rapidinho aqui, para que você abra o seu entendimento nessa noite. Entenda esse poder desse evangelho que tem sido pregado aqui, o poder de transformação que tem o evangelho do Senhor, né? Tantas pessoas que passam aqui, o pastor Edson ministrou uma palavra aqui, trazendo algo para dentro de nós aqui, desse evangelho que eu quero falar aqui. Que não é mais qualquer evangelho, mas é um evangelho real, um evangelho verdadeiro, um evangelho que precisa mexer conosco, precisa nos transformar, amém? E essa palavra de Colossenses, quando Paulo escreve essas epístolas aos Colossenses, ele estava junto com Timóteo, e era quando foi uma das primeiras prisões de Paulo em Roma. E ele escreve aqui essa epístola aqui com uma preocupação tremenda no coração dele. Paulo, ele era alguém que se preocupava muito com o povo de Deus.
Ele era um homem, ele foi chamado por Deus para cuidar do povo de Deus, para instruir, para orientar, para abrir os olhos daquele povo. E Paulo, ele tinha essa facilidade de ministrar aquilo que ele vivia, aquilo que ele passava, era aquilo que ele se preocupava em passar para os lugares por onde ele andava, para as pessoas por onde ele andava, assim como Jesus também tinha essa função. E Paulo aqui, quando ele escreve aqui para os Colossos, ele estava assim com o seu coração muito preocupado. Ele estava muito preocupado com algo que estava acontecendo no meio do povo, com algo que estava se levantando no meio do povo de Deus que já conhecia o Senhor, igreja. Não estou falando daquele que não conhecia. Paulo já estava falando das verdades que o povo de Colossenses já sabia. Vamos ler para que a gente possa entender. A partir do versículo 3. Sempre agradecemos a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus, e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo, esse evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Versículo 15, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora, me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade,
por Deus a mim atribuída, de apresentar a vocês plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifesto a seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Amados, que tremendo, todas as vezes que eu leio Colossenses, Tessalonicenses, todas as vezes que eu leio eu falo, meu Deus, que soberania de Deus, que Deus poderoso. Paulo, ele estava falando aqui desse povo que já haviam sido ensinado. Eu acredito que eles já haviam sido discipulados, na verdade, né? Porque a palavra fala que Epáfras, ele era um dos ministros de Cristo, que andava com eles e que estava ali para ensinar o povo, para falar de um verdadeiro evangelho, para falar de um evangelho de Cristo, de um evangelho sem mácula, de um evangelho sem ruga, de um evangelho que cura, que liberta. Eu acredito que eles ouviram muitas vezes o testemunho do próprio apóstolo Paulo, de quem ele era, de onde ele saiu, o que Cristo havia feito na vida dele, e agora esse povo já havia sido ensinado a respeito desse Cristo. Esse povo já havia aprendido o verdadeiro evangelho. Se a Bíblia fala verdadeiro evangelho, é porque existem muitas coisas falsas por aí. Existem muitos ensinamentos fora de Cristo, muitos ensinamentos onde não é cristocêntrico, é egocêntrico. Mas esse evangelho que Paulo estava falando aqui, que Paulo está descrevendo aqui no capítulo 1, ele está falando, olha, é a verdade, é um evangelho de verdade que vocês conheceram. É uma palavra de verdade que tirou vocês de um lugar. Vocês estavam no lugar de trevas, vocês caminhavam no lugar de escuridão, vocês andavam no lugar de pecado, de concupiscências da sua carne, mas agora esse evangelho de Cristo, esse evangelho da verdade, ele tirou você desse lugar, e agora você já não anda mais debaixo de acusação, vocês não andam mais debaixo de condenação, vocês não andam mais debaixo de trevas. Paulo estava dizendo, agora vocês têm liberdade para andar em Cristo. Agora vocês têm liberdade para entender o que é que Cristo representa para mim e para você. Paulo estava dizendo para esse povo assim, na minha linguagem, vocês não têm noção de quem vocês estão carregando. Vocês não têm noção de quem Cristo, aquele que habita em mim, habita em você, o poder que Ele tem. O poder que tem esse evangelho. O poder de transformação, de mudança de vida, de virada de cativeiro, de ressurreição, de restauração e cura que esse evangelho tem. E Paulo estava preocupado porque o povo se distraiu. O povo aqui, ele deu uma distraída com algumas culturas. Nós estamos falando aqui desde quando o pastor Lucas veio falar de culturas, de algumas culturas, de alguns lugares, e aqui o povo acabou se distraindo, eles se distraíram, começaram a se distrair com festa, começaram a querer fazer sacrifícios, perdendo a verdade do evangelho de Cristo. E Paulo estava falando para eles, olha, eu não perca aquilo que vocês receberam no Espírito. Ele estava dizendo, ele fala assim, olha, eu sei o amor que vocês têm no Espírito. Vocês não podem perder isso. Cuidado com essas distrações. Cuidado com aquilo que vocês estão se distraindo do lado de fora. Está tirando você do propósito. O propósito é o evangelho de Cristo. O propósito é essa palavra, é essa soberania. É entender a plenitude de Deus. Não é do lado de fora a plenitude. A plenitude de Deus é dentro de nós. Ele estava dizendo, é Cristo em vós. Paulo estava dizendo, Cristo em vós, a esperança da glória. Eles não estavam dizendo, olha, Cristo na cruz. Não, ele estava dizendo, Cristo agora não está mais na cruz, mas agora Cristo está em vós. Cristo está em cada um de nós. E de que maneira nós carregamos esse Cristo dentro de nós? De que maneira nós agimos com esse Cristo dentro de nós?
Nossas atitudes, nossas falas, nosso jeito de ser, vai dizer muito o que é que nós estamos carregando dentro de nós. Eu acredito que era isso que Paulo estava vendo no povo. Eles já sabiam, eles já conheciam, mas as atitudes dele, na adoração que eles estavam entregando agora, estava fora daquilo que eles haviam aprendido. E Paulo fala, olha, eu estou muito preocupado com vocês e com o povo da Laodiceia. E se você for ler lá sobre a igreja da Laodiceia, o que acontece lá na igreja da Laodiceia? Lá na Laodiceia começa um povo morno, aonde o evangelho já não é mais vivo, onde o evangelho já não tem mais vida, aonde ali o Senhor fala que você não pode ser morno, porque eu fico a ponto de te vomitar. E a preocupação de Paulo era exatamente essa, manter a chama do Espírito, a chama da verdade dentro do coração desse povo. Eles entenderem que a grandeza, que a soberania, que o poder e tudo que eles precisavam, era Cristo dentro deles. Era o que Cristo representava dentro deles. E Paulo, ele dizia totalmente direcionado a quem Cristo representava dentro de cada um de nós. E sabe por que eu estou compartilhando essa palavra aqui nessa noite? Porque se nós não entendemos isso, nós não iremos saber celebrar aquele que está dentro de nós. Nós não nos renderemos como temos que nos render diante daquele que está dentro de mim e de você. Se nós não tivermos entendimento, nós não sairemos desse lugar de conforto, de aprisionamento, de guerra, de luta, de batalha, a vida inteira, porque a gente não entende que a plenitude de Deus tem que estar dentro de nós. Que a plenitude de Deus é que me tira desse lugar de guerra, é que me tira desse lugar de batalhas, é que me tira desse lugar de escuridão, me tira do lugar de pecado. A plenitude de Deus dentro de mim me tira do império das trevas, me tira da escuridão, me tira da opressão. Somente a plenitude de Deus, amada, ela pode nos tirar desses lugares. Quando nós entendemos que essa plenitude, que esse evangelho tem esse poder, nós entendemos, como o presbítero Mateus falou aqui, o evangelho do Senhor, não é Ele que precisa de nós. Hoje nós servimos o Senhor como se Ele precisasse de mim. Vem para a igreja, irmão, vem para a igreja, irmã. Não, essa plenitude tem que estar dentro de você, e você tem que estar queimando pela presença, ansiando, desejando estar na presença desse Deus. Sabe para quê? Para queimar, para arder dentro de você a presença dEle, essa plenitude que eu estou falando aqui. É ela dentro de nós, essa plenitude queimando dentro de nós. E Paulo, ele fala que ele estava preocupado porque o sofrimento de Paulo agora, ele fala que no corpo dele, as aflições de Cristo nele, era em favor do quê? Do corpo. Que corpo, amados? Dele? Não, da igreja. Paulo estava preocupado com o corpo da igreja, como é que esse corpo da igreja está andando. O que esse corpo da igreja está bebendo, está comendo, o que eles estão fazendo, para onde eles estão indo, aonde eles estão se distraindo. Paulo estava extremamente preocupado com a igreja, por isso que ele foi focado, ele falou, eu me esforço. Ele fala, eu estou me esforçando em todo o tempo, para que vocês compreendam essa plenitude, para que vocês não se percam, para que vocês não se distraiam, para que vocês não percam esse poder que tem o evangelho, que você creia que Deus continua curando, Deus continua libertando, Deus continua fazendo milagre, Deus continua abrindo o mar para você passar, Deus continua abrindo portas para você entrar. Deus é o mesmo Deus de ontem, hoje, sempre será o mesmo Deus. E quando Paulo ele traz aqui para o povo a supremacia de Cristo para eles. Paulo começa a falar da grandeza desse Deus para eles. Sabe o que Paulo estava fazendo? Lembrando eles de novo. Deixa eu te lembrar quem é esse Deus na sua vida, para você saber quem você está carregando e debaixo de quem você está. Paulo começa a lembrar ele é a imagem do Deus invisível. Paulo começa a trazer para aquele povo essa grandeza, que se eu pudesse, eu consigo entender o que Paulo estava tentando fazer com o povo, porque dá vontade de rasgar o céu e trazer os anjos na terra, para que mostre para nós a grandeza e a soberania de Deus. Eu entendo o que Paulo estava dizendo para esse povo, ele falando, olha, ele é o primogênito, ele é sobre toda a criação,
Ele está dizendo, vocês não vão conseguir fazer nada sem Ele, porque Ele é sobre tudo e sobre todos. Você não vai caminhar, e você não vai conseguir entender a boa e agradável, perfeita vontade do Senhor, se você não compreender a soberania dEle em você. Se vocês não entenderem isso, e nós estamos sendo roubados nesses dias, porque achamos que qualquer canção traz a soberania, que qualquer palavra, que qualquer oração, que qualquer jejum, não, essa soberania é algo de dentro para fora em nós, e que precisa, e é necessário nesses dias. Eu preciso estar debaixo dessa plenitude, eu preciso estar debaixo dessa soberania, amados, porque dias difíceis e trabalhosos, dias complicados, dias de discernimento, preciso ter discernimento, vou, não vou, faço, não faço, mas a plenitude de Deus em mim vai dar a direção certa, vai mostrar o foco certo, vai dar para você a rota certa. E aqui Paulo estava vendo que esse povo estava saindo da rota, estava saindo da direção. Todas as coisas, ele fala, olha, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Que necessidade que Paulo tinha de relembrar a soberania de Deus para aquele povo, sendo que ele fala, olha, eu fico muito feliz por saber que vocês já conhecem a verdade. Por que Paulo precisa lembrar? Paulo precisa lembrar porque algo estava se perdendo, algo estava saindo do percurso. E eu estou aqui para fazer a mesma coisa nessa noite. Se tem algo saindo do percurso, saindo da rota, o Senhor está trazendo para a sua vida a soberania, a plenitude dEle, para que você entenda qual é a rota certa, para que eu e você possamos compreender que Ele é a cabeça do corpo. Cristo continua sendo cabeça da igreja, Ele continua sendo a autoridade máxima nas nossas vidas, Ele continua sendo o único governo, o único Senhor nas nossas vidas. Por mais tribulação, luta, perseguição, Ele é o único Senhor, Ele é a única soberania nas nossas vidas, e Ele está dizendo isso aqui no capítulo 1 inteiro. E eu me chamo muita atenção porque eu vejo que Paulo, era uma preocupação que ele tinha, das pessoas não se perder, das pessoas não sair do foco. Por quê? Porque na plenitude de Deus é que nós encontraremos a verdadeira alegria, a verdadeira paz, o verdadeiro amor, o verdadeiro caminho, o único caminho, verdade e vida, está nessa plenitude de conhecer o Senhor, de conhecer quem Ele é. E eu creio que o que você carrega não é qualquer coisa, o que você carrega não é qualquer um, não é qualquer Senhor, não é qualquer Deus. Você carrega um Deus que as pessoas podem olhar para você e falar, meu Deus, tem algo diferente. Tem, porque tem algo dentro de você, existe algo dentro diferente em nós, que chama a atenção daquilo que está do lado de fora, que chama a atenção daquelas pessoas que falam, meu Deus, que alegria é essa? Meu Deus, que oração é essa? Meu Deus, que isso? O que está acontecendo? É aquilo que está dentro, não é por nós, porque por nós não somos nada. Nós temos uma humanidade que, se deixar de manhã, ela já levanta caída. Nós temos uma humanidade que, se deixar, ela se justifica de tudo. Nós temos uma humanidade em nós que dá desculpa para tudo, que arruma argumento para tudo. Nós temos uma humanidade em nós, na nossa carne, que a gente consegue até usar a palavra para se apoiar nela, para dar desculpa de algo que nós não queremos fazer, daquilo que nós não queremos cumprir. E se a gente não entender isso, se a gente não tiver entendimento, igreja, a gente vai viver a nossa humanidade dentro da igreja. A gente vai passar anos, dias, meses alimentando a nossa humanidade, alimentando a nossa rejeição, nosso abandono, alimentando as nossas desculpas, quando a gente não entende o poder que tem, a plenitude que tem esse evangelho do Senhor dentro de nós, e que já nos tirou de um lugar e colocou no outro para romper. Foi para romper que Cristo nos chamou. Não foi para ficar parado, não foi para ficar inclinado olhando para o chão, não foi para ficar murmurando, não foi para ficar reclamando, não foi para ficar se distraindo, não, mas foi para que você pudesse entender o que é que Ele tem preparado para mim. Ele falou para o povo, olha, vocês entendem que Deus tem algo preparado para você lá no céu? Ele lembrou o povo, vocês entendem que vocês têm algo, que Ele tem preparado algo para mim e para você lá no céu. Mas a gente precisa compreender essa plenitude,
É aquilo que Paulo fala, que as pessoas precisavam permanecer fundamentados e firmes nesse evangelho verdadeiro. Fundamentado, alicerçado, firmado nesse evangelho verdadeiro. Não crer em falsas filosofias ou tradições. O povo estava começando a crer em falsas filosofias, falsas tradições. E hoje não é diferente. Às vezes as pessoas querem crer em falsas filosofias, que aquilo vai curar, que aquilo vai libertar. Não que muitas vezes, eu não estou falando de propósito, mas eu estou falando que tem filosofias que são vãs, diante daquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas, diante daquilo que só o Senhor pode fazer. Eles receberam as verdades de Cristo. Paulo estava lutando para que eles não se perdessem, não saíssem do foco. Paulo fala sobre a soberania, trazendo de volta para aquele povo um Deus que é soberano, pleno de riquezas, não comparáveis. As riquezas que ele fala são riquezas incomparáveis. As riquezas que fala da plenitude de Deus são riquezas que não se compram, não se pagam, não tem valor, porque é mais do que você pode pedir ou imaginar. As riquezas que Deus tem para mim e para você. E por isso que eu entendo que ele falou para Paulo, quando ele falou que ele era vaso escolhido para a boa obra dele. Porque dentro desse vaso de barro existe um tesouro. Você pode falar isso para a pessoa que está do teu lado? Dentro de você existe um tesouro. Vira para o outro lado. Dentro de cada um de nós existe um tesouro. Existe um tesouro que é Cristo dentro de mim, dentro de você. Existe um grande tesouro valoroso dentro de mim, dentro de você. Por isso que Jesus, ele era especialista em olhar para aquelas pessoas que ninguém queria, olhar para aquelas pessoas que não valiam nada, roubador, cobrador de impostos, enganador, mentiroso, traidor. E ele era especialista em olhar e falou assim: peraí, mas quando eu fizer a minha obra dentro dele, entrará dentro dele um grande tesouro. Eu sou esse grande tesouro. Porque não tem nada que Deus não possa fazer, não tem nada que Deus não possa mudar. Para Deus tudo é possível, todas as coisas são possíveis. E essa plenitude que Ele precisa colocar dentro de nós. Quando Ele coloca essa plenitude dentro de você, ninguém mais vai te humilhar e te rejeitar e vai te colocar numa prisão de rejeição e de abandono, porque você sabe quem habita em você. É maior do que aquela pessoa está falando, é maior do que aquela pessoa está olhando. A inferioridade, ela vai bater retirada, porque você fala: meu Deus, eu carrego uma plenitude de Deus dentro de mim, poderosa. Eu carrego uma unção poderosa que despedaça qualquer jugo. Isso não é soberba, isso não é orgulho. Isso é saber quem governa e quem está dentro de você. Isso é saber quem você é na terra. Isso é saber quem você é no meio do gentio, no meio do pecador, no meio das pessoas. Isso é você saber no meio dos lugares onde as pessoas não te dão nada, onde as pessoas te rejeitam, olham para você de rabo de olho, já te medindo do alto da cabeça até plano dos pés, mas você sabe a plenitude de quem habita em você. Você sabe para que Cristo te chamou. Você sabe que você é esse vaso de barro, que Ele confiou um tesouro dentro de você. Então não tem lugar, não tem lugar para essas coisas mais. Eu sei quem habita em mim, e se Ele habita em mim, se essa plenitude está em mim, o que pode ser as outras coisas do lado de fora? Nada. O que pode ser qualquer outra palavra que não venha da parte de Deus? Nada. O que pode ser um decreto do inferno para a sua vida, se você sabe quem habita em você? Nada. O que pode ser uma maldição, se você sabe quem habita em você, e você sabe quem é a soberania, e você sabe que Ele te governa? Nada. Nada disso pode te prender, nada disso pode te aprisionar, porque você sabe quem você é. Você entra em um lugar e sai daquele lugar sabendo quem você é, mesmo que às vezes você se entristeça, mesmo que às vezes você se angustie, mas dentro de você existe uma plenitude. E quando você dobra o joelho e olha, o Senhor fala: ei, filho meu, levanta-te e anda. Não desanima, tenha coragem, tenha força.
Porque nós entendemos, mas tem muita gente que ainda continua andando, arrastando, porque não entende. Não tem entendimento do que é esse Deus, do que é essa plenitude. Do que é pleno, é algo que toma tudo, é algo que ocupa tudo, todos os lugares, na minha vida, na sua vida. É isso que Deus está querendo fazer, é isso que Paulo está dizendo aqui. E ele diz, eu não vou ler porque não vai dar tempo, no capítulo 3 ele fala que, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Ele está dizendo agora, vocês já me têm dentro de vocês, Cristo está dentro de você, vivo dentro de você. Você não esboça, você não prega, você não canta, você não fala um Cristo morto. Eu não aceito isso na minha vida. Por isso que eu preciso falar com vida, com aquilo que está dentro de mim vivo. Porque Cristo vive em mim, faz morada dentro de mim, Ele age dentro de mim, Ele procura fazer uma plenitude dentro de mim todos os dias. Às vezes é eu e você que sai desse lugar. Às vezes somos nós que saímos, nos distraímos e saímos desse lugar. Mas Cristo, Ele está querendo colocar e me levar e levar você a entender a plenitude, o poder desse Evangelho. Que tem de te mudar, que tem de te curar, que tem de te libertar. Não é só te salvar, não. É de te levar para um outro lugar. É te levar para uma outra dimensão. É de levar você para um outro pensamento. É de levar você para um lugar maior. É de levar você para algo maior, naquilo que Deus tem para mim e para você, uma medida exata. Deus tem uma medida exata para mim e para você. E a partir do momento que você começa a entender que tudo está nele, você está entendendo que ele é pleno. Quando você começa a entender que tudo que você faz é por causa dele, aí você está começando a entender que a plenitude de Deus está em você. Quando você começa a entender que não é pelo que você conhece, não é pelo que você sabe, não é pelo que você faz, não é pelo que você estudou, não é pelo tanto de curso de cura, de libertação, disso, daquilo, não. É tudo por Ele. Tudo que você faz é por Ele. Tudo que você compreende que é para Ele. Quando você entende isso, essas coisas são importantes, são, mas elas não te dominam, o que te domina é Ele. É entender que você fala por Ele. Entra em uma medida de fé, porque Ele te leva para andar nesse lugar a mais de medida de fé. Sabe por quê? Quando eu na quinta-feira estava pregando aqui sobre a oferta, e quando eu abri a palavra em João capítulo 12, quando fala daquela mulher do vaso de alabastro, eu fiquei assim, parada na palavra, porque o Senhor me falava muito no meu coração. Essa mulher entendeu a boa parte. Essa mulher entendeu a plenitude de Deus. Essa mulher, ela quando Jesus entrou na casa dos seus irmãos, quando ela entrou lá, quando Jesus entrou naquela casa, sentou acho que na sala, em algum lugar, onde todo mundo estava sentado, e aquela mulher só queria ficar aos pés de Jesus, é porque ela entendeu que não era o que estava sendo feito na cozinha, não era o que os discípulos estavam olhando para ela, porque eles estavam julgando ela, porque ela estava ali aos pés de Jesus. Não era pelo valor do frasco, não era pelo dinheiro que valia aquele perfume. Aquela mulher, ela entendeu que a plenitude de Deus estava naquele lugar, e ela não podia perder tempo com mais nada, a não ser com aquela presença que estava naquele lugar. E ela estava ali, ficou ali, ela não olhou nem para um lado, não olhou nem para o outro, e ali os discípulos cochichando, as pessoas cochichando, falando, meu Deus, para que ela vai fazer isso, pegar esse perfume caro, um ano de trabalho? Você acha que essa mulher estava preocupada se ela entendeu que a plenitude, que o Deus eterno, Jesus estava naquele lugar, aquilo que ela estava aprendendo era rico, valoroso para ela, aquilo que Jesus estava ministrando naquela sala, naquele lugar, aquilo ali era de extremamente importância para ela, ela tinha essa plenitude dentro dela, e por ela ter essa plenitude dentro dela, é que ela se derramou aos pés de Jesus, porque quando a gente tem essa plenitude de Deus dentro de nós, tudo que nós queremos é nos derramar aos pés de Jesus.
É nos derramar no dia ruim, no dia bom, no dia de boa notícia, no dia de má notícia, se derramar aos pés de Jesus. E ela entendeu, essa mulher, ela entende isso, que não era importante. A comida era para Jesus também. Tudo que estava sendo feito era para Jesus, mas ela entendeu. E o que nos falta nesses dias é entendimento. É entender essa plenitude que nós carregamos, que ela não te faz menor do que ninguém, ela não te faz pior do que ninguém, ao contrário, ela faz você olhar para dentro de você e saber que você serve um Deus que é todo poderoso. Paulo fala aqui, não é pela minha força. Paulo fala, eu estou me esforçando aqui, não é por mim não. Ele fala que aquilo que ele estava se esforçando é pelo poder e pela força de Cristo nele. Ele estava dizendo para o povo, olha, não é porque eu tenho força, eu sou melhor do que vocês, eu não sou mais forte do que vocês não. Ele estava dizendo claramente para o povo, eu estou aqui me esforçando por causa do poder de Cristo que opera através da minha vida, mas é dele em mim, é dele, o poder dele em mim que me faz ser forte, é o poder dele em mim que faz eu não desistir de vocês, é o poder dele em mim que faz eu falar de novo para vocês a mesma coisa. É o poder de Cristo em Paulo que fez com que ele relembrasse todas as coisas de novo. É esse poder, é essa soberania, é entender que mesmo nas suas fraquezas, que mesmo na sua dificuldade, existe um poder maior sobre a sua vida. Existe um Deus que é soberano sobre a sua vida, acima das nossas fraquezas, que Paulo tinha. Paulo sempre fala isso, a respeito das fraquezas dele. Não era sobre o que estavam preparando, não era sobre os discípulos, não era sobre os valores, não era sobre coisas e pessoas. O que eu estou falando aqui não são sobre essas coisas, mas o que eu estou falando aqui é como Paulo estava falando para aquele povo. Ele é a imagem do Deus invisível, ele é o primogênito, ele é o criador de tudo e de todas as coisas. Eu tenho convicção de quem Deus é. Nós precisamos ter essa convicção de quem Deus é. Paulo estava dizendo sobre as verdades de Cristo em nós, para não se perderem com outras coisas. Mas o que eu quero que nós possamos entender aqui, que é o que carregamos, o que estamos expressando em nós através daquilo que carregamos. Se você entender isso, você já compreendeu essa palavra. Se você entender isso, você não vai se colocar debaixo de jugo desigual. Se você entender isso, você não vai se colocar debaixo de qualquer coisa. Você não vai se colocar debaixo de qualquer palavra, você não vai se colocar debaixo de qualquer de qualquer negócio. Porque você entendeu a supremacia e a soberania daquele que habita em você. Você entendeu o poder que tem o Evangelho de Cristo, a soberania de Cristo em nós, no capítulo 2, no versículo 6. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não de Cristo. Olha o que Paulo está falando para eles. Vocês já receberam o Senhor, continuem a viver nele, continuem a caminhar nele, enraizado e edificados nele. Paulo estava dizendo, firmados na fé daquilo que vocês têm sido ensinado. Vocês precisam caminhar em cima dessa palavra, transbordando de gratidão. E ele alerta eles, cuidado com as tradições, cuidado com as culturas, cuidado com as vãs filosofias humanas. Ele está dizendo de coisas humanas e nos princípios elementares deste mundo, em princípios dessa terra que não estão em Cristo. Paulo estava dizendo, cuidado para você não se perderem naquilo que não está em Cristo. Cuidado para que vocês não se distraiam
com outras coisas daquilo que não está em Cristo. E para terminar, no versículo 13, ele diz assim: quando vocês estavam mortos em pecado e na circuncisão da carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Olha que coisa linda que o Senhor está dizendo aqui. O Senhor está dizendo, olha, Ele cancelou aquilo que Satanás, aquilo que o mundo, aquilo que estava escrito a respeito da sua vida. Sabe aquilo que as pessoas diziam? Você não vai ser nada, você não vai ser feliz, você não vai ter uma família, você não serve para nada. Olha o poder desse evangelho, olha o poder dessa palavra, olha o poder que Cristo tem. Ele cancelou essa escrita, Ele cancelou essa dívida de quando nós estávamos no mundo. Ele cancelou aquilo que nós éramos no mundo. Através do seu sangue, através da cruz, Ele cancelou, Ele aniquilou. Aquilo que Ele estava escrito, agora Ele escreve uma nova história. Aquilo que estava escrito ao seu respeito. Olha o que a palavra fala, aquilo que nos era contrária. Contrária ao quê? Contrário àquilo que Cristo tinha para mim e para você. Contrário àquilo que já estava escrito antes da fundação do mundo. Quem eu seria? O que você seria? Aquilo que lá no jardim foi distorcido por causa do pecado. Ele está dizendo aqui, não, mas Ele veio, Jesus veio, a cruz veio, cancelou essa dívida, anulou essa dívida que você tinha, anulou aquilo que era contrário à sua vida. Você está entendendo, igreja, a soberania, o poder desse Deus, o que Ele fez e o que Ele tem feito nas nossas vidas? O quanto nós devemos nos render a Ele, o quanto nós devemos buscar a Ele, o quanto nós devemos nos dedicar a Ele, nos entregar a Ele verdadeiramente por causa desse evangelho verdadeiro. Há muitas pessoas vivendo no engano, há muitas pessoas vivendo de fachada, casamento, família de mentira, de engano, porque não conseguem entrar dentro desse evangelho de verdade, que quebra a gente de tudo quanto é lado, que destroça a gente de tudo quanto é lado, para arrancar essas coisas de dentro de nós, essas culturas de dentro de nós, para tirar de dentro de nós tanta coisa, tanta mazela de dentro de nós. Existe um evangelho da verdade que nos confronta todos os dias a mudar de vida. O evangelho, ele é para mudança de vida. O evangelho, ele é puro, verdadeiro. Para isso que Jesus ressuscitou, para poder trazer para nós uma nova história. E olha que aqui a palavra fala que existia ordenança sobre nós. Você tem noção disso? Existiam ordenanças contrárias à palavra de Deus a respeito das nossas vidas. Imagina a nossa geração, imagina os nossos filhos, os nossos netos. Mas hoje não, você está aqui. E se você está aqui, é porque Ele já cancelou essa dívida. É porque Ele está dizendo, olha, eu tenho uma obra na sua geração, eu tenho uma obra nos seus filhos, no seu neto, na sua geração eu tenho uma obra. Porque foi cancelado toda essa dívida. É esse Deus que você carrega. E eu queria que você tivesse entendimento disso nessa noite. De algo muito simples, mas muito poderoso e transformador para mim e para você. É entrar dentro desse lugar, é entrar dentro dessa palavra, é entender o que Paulo estava se esforçando, é entender o que nós nos esforçamos aqui nessa igreja, para que você entre nesse lugar, porque nós sabemos que nesse lugar tem plenitude de vida. Eu queria que você fechasse os seus olhos, e eu queria que você meditasse em tudo isso que você tem ouvido do evangelho do Senhor. Andando na plenitude de Cristo. É a vida de Cristo em nós. É a natureza de Cristo em nós. É por isso que Paulo diz, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Porque não era mais a natureza de Paulo.
Não era mais o caráter de Paulo, não era mais a respeito do que Paulo sabia, não era mais a respeito do que Paulo falava, 4 idiomas, não era a respeito de Cristo nele, era a respeito da cultura de Cristo nele. Agora nós temos uma cultura do céu, nós temos uma cultura de Cristo em nós temos uma plenitude de Deus em cada um de nós. E quando nós começamos a entender isso, que nada é sobre você, nada é sobre o que você faz, é porque Cristo é a esperança que está habitando dentro de nós para transformar as pessoas, para que as pessoas lá fora olhem e vejam, para que você seja uma carta viva, uma testemunha daquilo que você carrega. Será que nós conseguimos ser essa carta viva nos lugares por onde nós andamos? Será que as pessoas podem olhar para nós e dizer, meu Deus, o que ela carrega é Cristo mesmo? Que graça que tem sobre aquela vida, que graça que tem sobre aquele homem, que graça que tem sobre aquela mulher, que graça que tem sobre a vida daquela criança. É Cristo, Cristo que habita nela, é Cristo que está dentro dela, é Cristo, a plenitude de Deus que opera sobre a vida dela e faz com que ela tenha essa graça, faz com que ela tenha essa mansidão, com que ela tenha essa humildade, com que ela tenha essa simplicidade, mas ela tem a soberania, a convicção do poder de Cristo nela. Ela entende em quem ela está enraizada, ela entende em quem ela está firmada, ela entende daquilo que ela tem ouvido e visto a respeito de Cristo, andando com uma mente renovada todos os dias. Por isso que Romanos 12 fala de mente renovada. Precisa renovar a mente todos os dias para estar nessa plenitude. Precisa mudar a mentalidade todos os dias para compreender a altura, o comprimento e a largura e a profundidade do amor de Deus. Se nós não entendermos isso, nós vamos viver um evangelho raso. Nós vamos viver uma vida rasa. Nós vamos viver um casamento raso. Nós vamos viver um ministério raso. Nós vamos viver uma fé rasa. Vai até aqui, daqui não. Faço só isso aqui porque até aqui é o que eu consigo dominar. Não, se nós não entendemos que a plenitude é em Deus e não em nós. Há uma plenitude em Deus que me faz entender e desejar entrar ainda mais nessas águas. É isso que o Senhor estava falando quando falou para Ezequiel: não fica nos tornozelos. Andar na plenitude de Deus é não querer ficar no raso, na beirada, comendo só os outros que os outros fazem, ouvindo só o testemunho das pessoas e não sendo o próprio testemunho, e não sendo a própria vida de Cristo, falando, andando, agindo. Mas quando nós entendemos essa plenitude, esse poder desse evangelho, nós entendemos que o Senhor tem mais para nós. Nós entendemos que há um lugar melhor para nós, que há medidas maiores para nós, que há medidas que eu posso caminhar com Ele ainda maior, que eu posso entrar em lugares ainda maior, que eu possa fazer coisas ainda melhor e maior, porque eu entendo que essa plenitude está nele, não está na minha capacidade de nada, mas está na capacidade que Ele tem, que Ele me criou, e que Ele me gerou, e que Ele colocou dentro de mim o seu Espírito, que habita dentro de mim, para andar no Espírito, para falar no Espírito, para agir no Espírito, não para inclinar para as coisas dessa terra, mas olhando firmemente para o alto, olhando para o céu, olhando para lá, de onde vem tudo que eu preciso, os direcionamentos que eu preciso, estratégias que eu preciso. Olhando para Cristo, eu tenho estratégia. Olhando para o céu, olhando para o alto, eu tenho escape. Olhando para o alto, por isso que Ele falou: olhe para o alto, não olhe para a terra. Quando você olha para a terra, você se depara com as coisas dessa terra. Mas quando você olha para o céu, você se depara com a plenitude do céu. Você se depara com a soberania. Anjos prostrados diante do Senhor, declarando: Santo, 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 Santo. Declarando a santidade, declarando a soberania de Deus. Mas como que você vai contemplar isso se você não consegue sair desse lugar? Se você não consegue entender essa plenitude em Deus,
se você não consegue entender aquilo que você carrega, aquilo que está dentro de você, aquilo que movimenta a sua vida, aquilo que te move, aquilo que te move de madrugada, aquilo que te move de dia, aquilo que te move a orar, aquilo que te move a jejuar, aquilo que te move a chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. O que é que tem te movido, igreja? O que é que Cristo tem movido dentro de nós? Mas quando essa plenitude não está dentro de nós, são águas paradas. São águas paradas que não vai para lugar nenhum. São águas paradas que não acrescentam nada. São águas paradas que não trazem mudança, novidade de vida. Mas quando nós entendemos isso, nós ficamos como aquela samaritana. Que água é essa? Eu quero beber dessa água. Nós ficamos com sede. Nós temos fome. Sabe por que tem muitas pessoas frias, insensíveis à presença? Porque elas não entraram nesse lugar de plenitude de Deus. Elas não conseguem entender que não é a igreja, não é o pastor, não é o líder, não é o ministro. É tudo que diz respeito a Deus em mim, que precisa crescer em mim, que precisa se tornar vivo em mim, que precisa se tornar uma novidade de vida a partir de mim. Cristo precisa se tornar uma novidade de vida a partir de mim. Muitas pessoas não vão ter acesso talvez à Bíblia um dia. Vai chegar um dia que as pessoas não terão acesso à Bíblia, mas elas terão acesso a você. E se você tem a plenitude de Cristo, você vai poder ser o acesso para essa pessoa até Cristo. Você vai poder ser o acesso que vai indicar a direção do céu, o caminho correto para essa pessoa que não conhece, que não entende, que não tem oportunidade de ter a Bíblia, não tem oportunidade de conhecer a palavra. Nós temos esse acesso. Paulo, ele era esse acesso para as pessoas. Ele era o acesso de Cristo na terra para as pessoas, assim como Cristo, como Jesus era o acesso do Pai aqui na terra. Nós hoje temos essa plenitude do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus dentro de nós. E muitas vezes não conseguimos ter acesso nem para nós mesmos. Não conseguimos ter acesso dessa plenitude nem para nós mesmos. Mas o Senhor está nesses dias abrindo os nossos ouvidos, quebrantando o nosso coração, chamando a gente para um quebrantamento. Um quebrantamento, um tempo de rendição, um tempo de quebrantamento, um tempo de se jogar, um tempo de se entregar, para que você entenda essa plenitude, para que você entenda essa soberania, para que você entenda as verdades. Ninguém vai te confundir, que a palavra fala que mesmo que venha um anjo de luz, você não pode ser confundido, porque tem as escrituras que diz a verdade, as escrituras que trazem clareza, a palavra que traz clareza, a palavra da verdade, que já foi descortinada, já foi falada para você. E o que o Senhor nessa noite está dizendo: você tem valor, você tem valor, porque você é o vaso de barro que eu habito, que eu faço. A minha plenitude só depende de você, só depende de mim e de você entrar nesse lugar de plenitude, entrar nesse lugar. E nessa noite eu quero que você receba essa palavra no seu coração, no seu espírito. No seu coração não, porque o nosso coração é enganoso. Receba essa palavra no seu espírito nessa noite, para que essa palavra ela fique firmada no seu espírito nessa noite, para que o seu espírito nessa noite ele entenda o que o Senhor está dizendo para mim e para você nesse lugar, de que lugar que Ele está querendo nos tirar. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver, a fim de agradar a Deus, e de fato, assim vocês estão procedendo. Agora pedimos e exortamos a vocês no Senhor Jesus, que cresçam nisso cada vez mais. O Senhor está dizendo: quanto mais irmãos, quanto mais os que estão aqui nessa noite,
não poderão dizer que não ouviram essa palavra. Ele está dizendo: já instruí vocês acerca de como viver. Como viver agradando a Deus. Como viver agradando a Deus. Como aquilo que você procede, com aquilo que você faz. Agora Paulo ele está dizendo assim: eu exorto vocês do Senhor Jesus, que não basta apenas você aprender, você tem que crescer. Você tem que crescer. Sabe qual é o nosso problema? Uma igreja imatura, filhos imaturos, mulheres imaturas, homens imaturos que aprendem, mas nunca crescem naquilo que aprendem. E o que o Senhor está chamando e nos chamando a atenção aqui nessa noite, nos exortando: aquilo que vocês aprenderam, agora cresçam. O Senhor está dizendo agora: sai desse lugar e cresce. Sai desse lugar de infantilidade. Sai desse lugar de meninice. Sai desse lugar de migalha e cresce. Você já está aprendendo, agora cresce. Agora caminha em crescimento. Às vezes a gente quer colocar nas pessoas aquilo que a gente está vendo para que elas cresçam. Mas não tem como nós colocarmos alguém numa medida que ela não entende que ela precisa crescer. Que ela não precisa mais só ser cuidada, ela precisa cuidar de alguém. Ela não precisa ser só tratada, ela tem que tratar de alguém. E o Senhor nessa noite está nos chamando para esse lugar de maturidade, de crescimento. Porque é uma igreja que aprende. Ela não fica só no aprendizado, só na letra. Não. Ela avança no Espírito, ela flui no Espírito, ela cresce, ela rompe com a perseguição, ela rompe com os enganos, ela rompe com a mentira, ela rompe com as falsas profecias, ela rompe com os enganos, que a palavra de Deus diz que vai vir muitos enganos. Mas uma igreja que cresce, que avança em aprender, ela não só quer aprender, mas ela quer crescer naquilo que ela está aprendendo. E nós estamos aqui. E se nós estamos nesse lugar, se nós chegamos até aqui, se nós muitas vezes abrimos mão da nossa casa para ir para Campinas, para ir para Mauá, para ir para Santa Catarina, para ir para os lugares, porque a gente não quer ficar só naquilo que a gente aprende, a gente quer crescer, a gente quer avançar, a gente quer entrar na medida que Deus está nos chamando para entrar. E é isso que o Senhor quer fazer com a minha vida e com a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida. Fica de pé no seu lugar. Coloque as mãos na altura do seu coração. Nessa noite eu quero que você faça uma oração. Você vai pedir ao Espírito Santo de Deus que te leva para esse lugar de plenitude. Você vai pedir ao Espírito Santo de Deus que não permita que você saia desse lugar de centralidade em Cristo, de plenitude de Cristo. Você vai pedir ao Espírito Santo de Deus que se manifeste em você através da plenitude de Cristo que está em você. Você vai pedir ao Espírito Santo de Deus que use a sua vida com esse poder e autoridade de Cristo dentro de você. Você vai pedir ao Espírito Santo de Deus para que tudo que você fizer, tudo que você falar, tudo que você cantar, tocar, pregar, vai ser através dessa plenitude, desse poder, dessa vida, desse manancial de águas vivas de Cristo dentro de você. Que por onde você andar, você vai andar manifestando a glória e a plenitude de Deus. O que você tocar, você vai tocar para a glória de Deus, você vai manifestar a glória de Deus. Você vai orar ao Espírito Santo de Deus que te ajude a sair desse lugar de menino, a esse lugar de leite, a esse lugar de papinha. Você vai pedir ao Espírito Santo de Deus: Deus, obrigado, eu tenho aprendido, graças eu te dou por todo aprendizado, mas me ajuda a crescer, me ajuda a crescer, me ajuda a avançar, me ajuda a ir adiante. Tem pessoas que começam algo, não termina, para na metade do caminho.
Pessoas que começam, mas não vão até o fim. Pessoas que desistem na primeira caminhada, o primeiro confronto, o primeiro trabalho, a primeira luta, não querem mais. Mas Deus está te chamando para um lugar de maturidade, porque na maturidade você vence todos esses gigantes. Esse lugar de crescimento você vai avançar e vai vencer. Esse lugar de crescimento você não vai passar mais a ser um simples irmão que chega e diz paz do Senhor. Não, você vai falar graça, paz, a glória de Deus, o poder de Deus, a manifestação do Espírito Santo de Deus está sobre a sua vida, meu irmão. Eu tenho uma palavra de cura para você, eu tenho uma palavra de libertação, eu tenho uma palavra de vida, eu tenho uma palavra de transformação para você, não por aquilo que está em mim, mas por aquilo que opera em mim e que está dentro de mim. Nós temos tudo isso dentro de nós. Nós temos toda essa soberania dentro de nós. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos nessa noite, Pai. Nós agradecemos e bendizemos o teu nome nesse lugar. Nós declaramos a tua soberania. Tu és o Deus invisível, o primogênito de tudo e de todas as coisas, Criador dos céus, da terra e tudo que há no céu, na terra e em todos os lugares. O Senhor tem a soberania, Pai. Ah, Deus, nos traga entendimento, sabedoria, discernimento, para que possamos compreender, Senhor, a plenitude do teu poder, da tua graça, da tua glória, da manifestação do teu Espírito dentro de nós, do teu poder que opera através das nossas fraquezas, da tua grandeza que opera através da nossa simplicidade e humildade de aprender com o Senhor, Pai. Espírito Santo de Deus, nos ensina e também nos ajuda a sair desse lugar de imaturidade. Nos ajuda a compreender o evangelho de poder, de plenitude, de autoridade, de ousadia, de intrepidez, de sinais, prodígios, maravilhas. Ah, Jesus, nos leva para esse lugar de plenitude, nos leva para esse lugar de adoração, nos leva para esse lugar de intimidade, de secreto, de entrega, de renúncia, entregar a Ti aquilo que nos custa, Senhor. Espírito Santo de Deus, toma a Tua igreja, toma o Teu povo, toma as nossas vidas nas Suas mãos nessa noite, Pai, e nos leva, Senhor, a compreender a igreja dos últimos dias, discernir a igreja dos últimos dias, discernir que é uma igreja que vai viver uma palavra verdadeira, uma palavra que vai curar, libertar, mas não vai permitir que nós sejamos mimados, mas que vai levar nos lugar de autoridade, vai nos levar a um lugar de autoridade, vai nos levar a um lugar de unção que despedaça todo o jugo, Senhor, que vai fazer com que as pessoas do lado de fora vejam o Cristo que habita em nós, vai ver a glória do Senhor através das nossas vidas, vai ver a luz do Senhor que brilha sobre nós como o Senhor, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, manifesta o teu poder nas nossas vidas nessa noite, Pai. Ministra o nosso coração, vai no profundo, vai nos lugares mais profundos, Senhor, nessa noite. Há quartinhos fechados, entulhados, tantos sonhos, entulhados tantos projetos, entulhados tantas coisas, Senhor. Vai nesse quartinho nessa noite e abre essa porta, coloque para fora tudo aquilo que está entulhado, Senhor, e traga a soberania de quem Tu és para dentro dessa vida, meu Pai. Oh, Espírito Santo, Tu tem liberdade nesse lugar, Pai, em nome de Jesus. No início
o nome de Jesus. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Toda honra, toda glória a ti, Senhor. Deus seja louvado, amém? Ama do seu coração que você tenha uma semana abençoada na presença do Senhor. Eu quero dizer, como eu comecei o culto, multidão Jesus atrai, mas presença é eu e você individual. Que você atrai a presença do Senhor, as virtudes dele, que você não... Quando você fala do nome dele, ele já manifesta o poder dele sobre você, e você vai trazer vidas ao conhecimento do Senhor. Porque isso é o chamado de cada um de nós. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome santo de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por todos aqueles que saíram da sua casa para bendizer e louvar o nome que está sobre todo nome. Muito obrigado, Senhor, por todos aqueles que o Senhor escolheu, Pai. Foi tu que escolhesse. Não foi nós que escolhemos, mas tu escolhesse nós para estarmos aqui te louvando e te bendizendo, Pai. Obrigado por ser o nosso Deus da nossa salvação. Obrigado, Senhor, por libertação, cura. Nós queremos que o Senhor continue com as suas mãos potentes e poderosas sobre nós, Pai. Nos livrando de todo mal, Pai. Que nos dá a semana abençoada. Se preciso, ajusta as nossas armaduras para que nós suportamos o dia mal e cumprimos com o teu propósito, Pai. Pai, que nós possamos crescer, amadurecer, como foi dita a palavra. Que haja amadurecimento, que essa palavra não se perca, mas ela crie vida em nós para amadurecermos e ter maturidade em Cristo, porque essa é a chamada que nós temos, Pai. Pai, que o amor do Senhor e as duas consolações do Espírito Santo e as suas promessas nos alcancem até que o Senhor venha, que assim seja. Amém. Glória a Deus, aleluia.